Fala pessoal, tudo bem? Gabriel, CEO da Alvo, host do AlvoCast, conteúdo que a gente cria aqui para vocês para ajudar, né, o business de vocês a chegar no próximo estágio, a crescer, a dar aquele salto de fé. E a nossa missão aqui é trazer bons empreendedores, boas histórias, né, de pessoas no mercado de serviços técnicos e manutenção. E hoje eu estou aqui com o Zanata. Tamo junto aí. Tudo bem? Zanata aqui, Bom quem já demais. acompanha a Alvo já com certeza já viu ele aqui algumas vezes, né, mais de uma. Obrigado, Zanata, por ter Valeu. aceitado o convite. Zanata, queria que você começasse rapidinho contando pro pessoal a sua história, quem que é o Felipe, e depois a gente passa um pouco sobre a Comfortstar. Show de bola. Primeiro, agradecer, né, o convite da Alvo para essa oportunidade. E a gente vai compartilhar aqui não história de vida, né, simplesmente, mas histórias de problemas, acertos, como foi feito, o que deu certo, o que deu errado. E minha história começou na Universidade de Brasília, me formei em engenharia mecânica. E ao longo ali do passar do tempo surgiu uma oportunidade de estágio num fabricante multinacional, que era a Trane Technology, uma Sim. fabricante norte-americana. E entrei ali por volta, acho que do sexto semestre. Terminei ali o programa de trainee, logo me formei, colei grau, e surgiu uma outra oportunidade de ir para outro fabricante, que era a multinacional japonesa, no caso, concorrente da Trane. E fiquei ali na Hitachi por mais, acho que por volta de um ano, e surgiu a oportunidade de um fornecedor que eu atendia, no caso uma instaladora, que era a Comfortstar. Eu dava treinamentos para muitas empresas, e numa das conversas, assim, de conversando com o dono da empresa, eu falei: "Rapaz, você não quer vir para a empresa não, trabalhar aqui com a gente?" E nessa conversa vai e vem, surgiu o convite para me tornar sócio da empresa. Ah, você já entrou como sócio, Eu então. entrei como sócio. Com Caramba. 25 anos de idade, eu me tornei sócio de uma Então empresa. nunca foi plano ter uma empresa de Cara, não era o climatização. plano prioritário não. Hoje eu não me enxergo fora de ser dono de algum negócio, eu não me enxergo sendo CLT de uma empresa De ali não, CLT de né. uma empresa. E acabou que ao longo, assim, dessa história eu entrei, se eu não me engano, em 2013 foi meu primeiro ano ali como empreendedor, né, Uhum. como empresário aliás, que eu não tinha iniciado aquele negócio. A Comfortstar já tinha sido criada em 2008, e eu entrei em 2013. Era uma instaladora como qualquer outra, spliteira, só mexia com split. E acaba que nesses anos, 2013 até 2015, estava um boom de distribuidores e venda de máquinas via internet. E eu tinha percebido, cara, se a empresa começar só trabalhando com split, ela tá com os dias contados. A coisa E não eu, vai andar, como né? era engenheiro e tinha expertise de grandes empresas, de empresas multinacionais, de trabalhar com sistemas muito grandes, tinha forte essa parte de aplicação, de produtos, de inovação, a mente de uma multinacional, né, diferente de uma empresa comum e simples. Eu meio que aviso que eu engenheirei a empresa, criei o departamento de engenharia, a gente começou a orçar obras maiores, aí o mercado foi nos dando oportunidade. No início ele meio que deixava a gente de canto, que não acreditava: "Poxa, essa empresa é spliteira, o que que ela quer pegando grandes serviços?". Mas foi vindo um, foi vindo outro, e a empresa começou a ganhar nome, eu comecei a concorrer com grandes outros players do mercado também. E a vida de empresário, assim, nunca foi, como é que fala? O melhor dos mares ali, Uhum. nem sempre tinha peixe. Nem E sempre eu tem. aprendi ali com meus 25 anos de idade, eu lembro que eu entrei em 2013, 2016 foi a primeira crise que a empresa passou. Sei. A gente mudou, fez uma modelagem, mudou a nossa forma de negócio por causa dessa crise financeira, que quase veio a falir a empresa. Graças a Deus que a gente tinha sócios, a gente também tinha vigor e vontade de virar o negócio, de fazer o negócio Fazer o vingar, negócio né. dar certo. Em 2016 para 17 foi essa crise financeira, foi ali que eu percebi: "Cara, eu não posso depender de um único negócio, não posso". No caso, na época, eu só tinha a Comfortstar. Em 2016 veio esse desejo, assim: "Cara, eu preciso, investir em consultoria", não que eu não fizesse, investir em ensinar os outros. E eu lembro que no meio dessa crise foi tão marcante para mim, porque acaba que quando você tá nesses momentos de deprê, você Uhum. tá meio que cana quebrada, né. Sim. Você não se enxerga, você não vê seu valor, você muitas vezes não percebe suas qualidades, você perde o rumo da onde você queria ir, tudo fica meio nublado. E louvado seja Deus, minha esposa ali foi um momento muito forte para mim, que ela acreditava em mim mesmo eu não acreditando. Eu lembro que nesse período eu tive que demitir 21 pessoas no único dia, eu não tinha R$ 1 para Caramba. demitir eles. E entre eles tinham amigos meus que já tinham feito faculdade comigo. Aqueles acertos de sindicato que você vai pagar o cara Tinha depois e assim, eu não tinha nem como fazer: "Gente, eu tenho que desligar vocês, porque vocês têm que procurar outra coisa, eu não tenho condição de pagar agora, vocês têm que me dar um tempo, quanto tempo eu não sei, porque eu vou reerguer a empresa".
E acabou que nesse período eu até lembro da frase que meu sócio, seu Antônio, me falou para mim: agora vocês vão aprender a fazer a conta do Clips. Quanto que custa cada coisinha. A gente mudou o nosso modelo de negócio. Uhum. A gente trabalhava muito por empreitada global, onde a gente é responsável. É como se fosse contratos turnkey. Eu entrego tudo funcionando. Uhum. Todas as compras, aquisições, instalações é responsabilidade minha. E nesse período a gente mudou a nossa metodologia. Começou a fazer muito faturamento direto, para tirar o risco do meu bolso. Eu era um gestor do recurso financeiro do cliente. Sim. Eu te falo que foi um dos períodos que eu mais aprendi a lidar com dinheiro, porque eram somas muito grandes e o meu desejo, foi, cara, como que eu vou conquistar o coração do cliente? Eu conquistava o coração do cliente gerando economia para eles. Era Entendi. assim que eu fidelizei boa parte das grandes construtoras e clientes de renome. Em 2016, como eu te falei, no meio dessa crise, que foi um ótimo, foi um sábio me ensinando, apesar de eu ser, em 2016, ter reclamado muito, ter murmurado. Dá até uma dica para os empresários, tá? Não adianta reclamar nem ficar de Ninguém tá lenga-lenga. nem aí, né? A verdade Não é essa. adianta. A questão é muitas vezes com quem que você tá ali próximo. Uhum. Pessoas que podem te ajudar a você crescer, te dar novas oportunidades, e os que reclamar e descer o pau em você, manda eles lá para aquele lugar, se desconecta deles, vai para outro lugar. É isso aí. E naquela época eu não tinha isso tão fácil. Teve alguns que eu ainda carreguei perto. Mas quando eu percebi, eu já me desconectei deles. Em 2016, o que aconteceu? Uma das oportunidades, minha esposa estava grávida, nesse ano da É, crise. é Minha nesses primeira momentos que filha, vem, né? minha primeira filha. E eu ali, cara, tô com a empresa quase falida. Um Tô monte com de dívida para um monte pagar. de dívida, não sei como que eu vou fazer para me virar disso aqui. Minha esposa está gestante. E chegou um ponto de eu não ter condições de suprir as necessidades básicas da casa ali, né? Pra você ver, né? Nessa hora o homem perde todo o vigor ali. Pô, não Perde. consigo nem suprir minha casa. É isso aí. E acabou que nesse período teve algumas pessoas que me pediram ajuda para tocar obras deles. Que falou, pô, Zanato, você toca a obra e eu não podia falar para ninguém que é isso que eu tava falando. Uhum. Porque senão, entre aspas, mancharia o nome da empresa, né? Sim. É aquele negócio que só a gente vê no DRE ali e nos números ali, no É. fluxo financeiro. E eu comecei a ajudar pessoas nesse período. E eu falei, cara, isso aqui pode ser uma oportunidade para mim. Comecei a investir mais em projetos, em consultoria, de ensinar as pessoas a fazerem aquilo que eu fazia muito bem e a não cometer os erros que eu tinha cometido. Uhum. Que eu percebi nessa crise, falei, cara, eu não deveria ter feito isso. Eu confiei demais. Poxa, esse dinheiro eu fiz isso aqui, eu poderia ter feito isso com esse dinheiro aqui. Poderia ter tido outras atitudes. E eu comecei essa parte de consultoria, nem pensava que eu ia para a internet, para você ter ideia, nem pensava. E ali a empresa deu a volta por cima, a gente reestruturou o negócio, levou 1 ano, quase 2 anos, para a gente equalizar as coisas. Boa parte das pessoas a gente conseguiu recontratá-las, algumas não. A empresa deu a volta por cima, e aí ia vir a pandemia alguns anos mais na frente, né? A gente nem imaginava. Mas acaba que quando, um pouquinho antes da pandemia, tinha um amigo meu de época de igreja, essas coisas, que ninguém acreditava nele, que ele ia dar certo na internet. E todo mundo desceu o pau nele, quando ele estava em Goiânia. E Uhum. acaba que em 2020 para 2021 o cara estava multimilionário. Esse cara, Pablo Marçal, meu brother. É amigo seu? Amigo meu, a gente era da mesma equipe de teatro, jogava bola junto, ninguém dava a mínima para ele. Uhum. E numa dessas, em 2020 para 21 de novo, outra crise financeira por conta da pandemia. Só que dessa vez, minha esposa estava grávida de novo. Eu gosto de fazer filho em crise, viu, gente? Crise é bom pra fazer filho. Só que dessa vez eu fiz o seguinte: primeiro, não reclamei. Eu entendi os motivos ocasionadores daquilo, que principalmente paralisou a frente de serviço que a gente tinha. A gente tinha muitos contratos de manutenção. Os que manteve foram os que foram encaixados como assistenciais, emergenciais. O restante parou tudo. Só que por isso que é bom você ter pessoas de sabedoria ou que já passaram por situações similares. Eu fui pedir conselho para ele. Fui lá no Pablo, na época eu lembra que eu te falei que eu estava com o coração fechado com ele? Lembro. Que a gente descia o pau nele? Sim. Falei, rapaz, vou ver o que esse caboclo tem para falar, porque a gente jogava bola junto. E eu contratei um curso dele, que chamava PLD, Plataforma de Lançamento Digital, onde eu aprendi sobre as 12 profissões do digital. Copywriter, lançamento digital, sobre tudo ali que tinha, né? GRS. E eu falei, cara, como que eu nunca percebi esse trem na internet? Por que que tudo que eu sei eu nunca coloquei disponível para as pessoas aprenderem? Eu vi ali uma oportunidade. E eu Sim. fiz ali um MVP, com uma câmerazinha baratinha, um microfonezinho singelo,
Gravei meu primeiro treinamento, deu uma renda absurda que eu não esperava. Eu percebi que o mercado estava carente daquilo ali, e ali eu comecei a me posicionar. Acabou que nesse período eu meio que independia da empresa. Eu parei de tirar qualquer tipo de recurso da empresa. E eu comecei a me bancar sozinho, sem depender de recursos da empresa. Confesso que isso deu fôlego para a empresa. Por quê? Porque o meu humor não estava atrelado mais ao suprimento que a empresa me dava. E eu Entendi. ouvia que isso atrapalhava nas minhas vendas. E a empresa deu uma volta por cima também nessa crise. A gente pegou grandes serviços. E acabou que no final do ano passado eu tive o privilégio, a oportunidade de vender meu negócio. Ah, você vendeu Eu vendi o meu negócio, mas a Comfort Star? a Comfort Star. Eu Ah, vendi o meu negócio e hoje eu sou consultor da empresa que a comprou. que Só que legal. eu tenho liberdade hoje para atender cada vez mais pessoas. Pô, muito legal essa Para você trajetória. ver, né? É. Saiu da crise até a venda. Não, e é curioso porque eu queria, você estava falando, eu estava pensando, né? A maioria das pessoas acham que eles olham só a fotografia, né, no final ali, acha que Uhum. tudo é fácil, tá aí. Não é fácil, todo mundo passou por É. dificuldade. Tem um empreendedor que enfim, tem um fundo de investimento que tem um empreendedor nos Estados Unidos que eu acompanho bastante, que ele fala assim que toda empresa tem 3 anos de inferno. Ele fala assim, é um Nossa. inferno. Toda empresa tem 3 anos de inferno que você O nunca meu deu esquece. 3 anos, tá? Você nunca E esquece anos os 3 anos separados. que são os três é o ano que te envelhece 10 anos ali, né? Uhum. Pô, legal. E me conta uma coisa, você foi falando de obras, você foi falando. é, Lá dentro enquanto você estava na companhia, né, Uhum. nesse ponto, quanto que o peso de ter contratos recorrentes, pegar obras grandes, você falou assim, no começo a gente era spliteiro, e aí a Uhum. gente foi desenvolvendo a empresa, enfim, como é que foi essa transformação para vocês, assim, como é que vocês Essa fizeram? engenharização ali do negócio, né? Saiu o negócio de ficar pendurando ar-condicionado na parede, que a galera fala Sim, muito, os né? penduradores. E Nada contra, viu, gente? É uma ótima profissão. realmente pegar a obra ou ter um contrato de PMOC ou de manutenção Uhum. preventiva ali. Como é que foi? Como é que vocês fizeram essa transformação lá dentro na época? Você lembra? É, a engenharização foi uma parte, que querendo ou não, isso se traduz em valorizar o serviço que você faz. Split sempre vai existir, sempre vai ter. Em 2012 para 13, eu estava na Hitachi na época e eu já tinha visto catálogos de produtos no Japão e China de equipamentos plug and play, ou seja, estava saindo a figura do instalador. 2012 para 13, nós Hum, estamos em 2025. E eu percebi, cara, esse trem vai ficar cada vez menos dependente da mão de obra do instalador. Então eu preciso tornar o meu serviço mais valorizado. Eu preciso mudar a clientela que eu atuo. Em vez de eu escolher para o preço, em vez do preço me escolher, eu quero escolher para quem eu quero vender. Ou seja, agregando valor ali aquilo isso que a aí. gente oferece. E contratos a empresa já tinha. Com esse portfólio da gente pegar serviços maiores, deu mais nome para a empresa. Clientes que antes não acreditavam na gente começaram a acreditar, nos dar oportunidade. Aí a gente pegava contrato de manutenção de maior valor, valor agregado maior. O contrato para nós era o seguinte: ele banca a folha. Esse é o básico. Mas depois que você passa do nível dele bancar a folha, ele vira uma renda recorrente, que você tem que manter ali, verificar, parar as arestas, ter uma equipe que faz a gestão dele. Na época, para você ter ideia, eu não tinha isso. Eu tinha o vendedor, vendia o contrato, mas o vendedor também atendia as demandas do contrato. Só que eu tinha um gestor que ele cuidava das rotas, dos técnicos. Hoje, a empresa a qual eu presto consultoria, que veio adquirir minha empresa, ela já faz diferente. O vendedor vende, aí sai da mão dele. Aí já tem uma equipe de gestão só do contrato. Para o Isso. quê? Para o cliente não ficar sem atendimento. Só Equipe de isso. PCM que chama, né? Exato. E isso é tão bom por quê? Porque cliente feliz é cliente bem atendido. É Sim. cliente que não fica na lista, pera aí, já já te atendo. E você não liga, você não dá retorno, você não vai, não atende, não manda preço. Então, isso assim, isso mudou. Essa questão primeiro, né? Primeiro você começa, depois você vai ajustando. Uhum. Então a gente fomentando o portfólio de clientes. Ao passar dos anos, a gente fez a gente demitiu alguns clientes que não davam retorno, clientes que só sugavam a empresa, mas não dava retorno financeiro. Como teve clientes que nos deram muito retorno trazendo obras vindo de contratos. E contrato ele pagava folha, pagava o básico, só que obras era o a mais, era aquilo ali que dava visão para o futuro. Ele inflava o caixa para você trocar frota, para você dar melhor ferramenta para as Os técnicos. equipes, para você fazer a empresa crescer. Eu lembro quando eu entrei na empresa, 2013, ela tinha, sei lá, estourando uns 15 a 16 pessoas. Eu já cheguei a ter 50, 60 pessoas, contando com terceiros também. Uhum.
Quando a gente vendeu o negócio, ele estava com uns 25 por aí. Então, assim, o ideal, né? Você vai otimizando, muitas vezes você contrata gente quanto mais serviço você tem. Nunca deixa a mão de obra ociosa. E outro ponto importantíssimo foi quando a gente começou a colocar cada vez mais tecnologia na parada. Seja na execução de obra, em gestão de obra, seja na gestão de contrato e manutenção. Quando a gente começou a colocar tecnologia para fazer gestão de ordem de serviço, fazer gestão do que o nosso técnico estava fazendo na obra, que a gente não só atendia contratos, a gente tinha muita obra. E qual que era o problema? Eu não sabia o que o cara estava fazendo na obra. E aí era uma dor, né? Era uma dor. Ah, e aí, como é que você rendeu? Era uma dor de saber mensurar se o cara estava rendendo ou não. Quando a gente implementou tecnologia para isso, eu consegui mensurar, opa, esse cara aqui rende muito bem, vai para a obra. Opa, esse cara aqui está enrolando, está demorando tempo demais para abrir serviço, demorando tempo demais para fechar, está dando muito retorno. Então, tecnologia foi crucial, não só na parte de orçamentos, como na parte de contratos, para fazer o negócio ficar eficiente. Eu te Legal. falo que até a venda da empresa, a gente deu uma enxugada no nosso business e ele ficou eficiente. Ele bancava a empresa e a obra era o a mais, era o que dava o sprint, era o nós ali do carro, né? Fazia isso aí muito mais rápido. Uhum, legal. E você falou um pouco sobre rentabilidade, né? Que você falou em algum momento que você começava a medir a rentabilidade, tanto dos contratos quanto das obras, né? Uhum. E é muito comum a gente ver, você que dá mentoria agora, você sabe, né? O empreendedor Uhum. ele não olha muito para rentabilidade, E tem que olhar. ele olha para o faturamento, né? A primeira coisa Uhum. que ele se preocupa é quanto que eu vou faturar. Uhum. Mas assim, ele não está preocupado se ele vai, quanto que ele vai ter de despesa, como é que ele tem que fazer para aquele contrato ser rentável ou não. E aí, até pegando um pouco dessa experiência que você teve e das mentorias que você dá hoje, Uhum. como é que você enxerga esse negócio e o que você costuma dizer para os empreendedores quando eles chegam para você lá preocupado, não é preocupado, né, mas assim, Danato, eu faturo, mas não sobra dinheiro, que você já deve ter visto isso Sim, ixi, várias, demais, várias vezes. demais. A gente tá enxugando gelo. Então, eu tô aqui faturando, mas não sobra dinheiro nenhum, não sei o que está acontecendo, etc, etc. Como é que você ajuda esses empreendedores aí? Cara, uma dica que eu dou. Primeiro, sai da época de fazer as contas numa cadernetinha ou num papel de pão. Primeira coisa simples, hoje são coisas simples. Você tem uma gestão financeira mesmo que básica. O que entra, o que sai. É o mínimo, para você acompanhar. Que qual que é o problema do pequeno que está crescendo e quer virar grande ou médio? Ele não faz controle financeiro. Nossa, entrou 2.000 hoje, eu vou gastar. Não funciona dessa forma. Você tem que saber os seus custos e quanto que você precisa vender. Vai crescendo um pouquinho mais, já com o sistema. Pô, eu vou fazer isso numa planilha Excel, beleza. Isso. Mas que ela funcione. Não feche os olhos para ela. Faz no Word, se não der conta de mexer no Excel, mas Eu em algum lembro lugar faz, né? uma das mentorias que aí agora eu vou falar como aluno, né, que mudou minha visão como empresário, foi a mentoria do acelerador empresarial, lá com o Marquinhos em São Com o Paulo. Marcos Marques. É, muito bom. Goiano, né? Goiano, mano, é muito bom fazer isso. E lá eu aprendi que tem a etapa de construção da empresa, de você construir, depois de você firmar, de você trazer crescimento e o último de você levar a empresa à excelência, que tem que culminar com a venda. Empresa boa é empresa que você vende, eu não quero ficar o tempo todo com o negócio. Uhum. Ah, eu quero passar para filho? Pode ser uma decisão sua. Eu quero ter outros negócios. Um bom empresário, empreendedor, ele passa pela etapa de ser empreendedor, empresário, investidor e depois ele vai ter só renda passiva, né? E eu sempre falo para os empresários que estão crescendo nisso: não feche os olhos para o seu caixa, aplique tecnologia. Você está enxergando o seu caixa ali? Agora é o seguinte: o que você vende? Você vende ar-condicionado? Você vende instalação? Negativo. Você não vende nada disso. Você vende tempo. Agora, Conta, como que você então. está empregando seu tempo? Como que seus funcionários estão empregando seu tempo? Coisas bestas que trazem maior lucratividade para o negócio. Você conseguir perceber os roubadores de tempo do seu time de serviço. Espera aí, eu vou botar um rastreamento no carro para eu perceber, corrigir rotas. Espera aí, eu vou fazer nessa gestão de carros, eu vou trocar o óleo no momento certo para você evitar de um motor fundir. Uhum. Espera aí, o motorista está dirigindo igual um louco. Na gestão de frota, você consegue perceber se ele está infringindo as Sim. leis de trânsito. Espera aí, na gestão de ordem de serviço, o cara tá abrindo, mas não tá fechando a ordem de serviço, ele tá me engambelando, Tá dando retrabalho, tô tá tendo dando que voltar lá retrabalho. toda vez, Espera né? aí, toda vez essa máquina que tem 4 vezes que ele vem, toda vez ele fala que tá faltando gás. O gás não é para faltar, ué, não é para ter vazamento. Então, você não adianta ter a tecnologia se você não sabe usá-la corretamente e perceber os dados que elas te dão. Tecnologia foi feita para te dar dado. Vida financeira da empresa, você tem que ter dado. O que você vai fazer com o dado? Espera aí, vou fazer minha previsão financeira para o próximo ano. Como que eu fui esse ano?
Quanto que eu quero crescer? Onde que foi o meu gargalo? Poxa, eu tô com um passível financeiro aqui no banco que eu precisei pegar dinheiro no banco, conta, sei lá, uma conta de giro, ou pegar um investimento para trocar de carro. Em quanto tempo isso aqui vai me dar retorno? Espera aí, eu vou ter que investir num software de gestão de manutenção. Isso vai te dar retorno? Tem gente que não enxerga o retorno que dá. É, Tem gente que não não enxerga. enxerga. Não, não, eu faço aqui mesmo. Pessoal, ó, eu imprimi um bloquinho aqui que tem aquelas folhas pretinhas, esqueci como é, papel xerox, Papel fala, né? Xerox, é. E embaixo ali, não, isso aqui tá bom, beleza, deixa cair a primeira água, deixa você perder a informação. Informação é tudo. Não, é curioso, porque assim, eu conto para as pessoas, as pessoas não acreditam, mas aqui na Alvo chega gente aqui Hum. para contratar o sistema, você fala assim, cara, qual que é o maior dor que você tem hoje? Ele, não, cara, é porque eu esqueço de cobrar as manutenções que eu faço. Assim, é, é, Termina o serviço e não cobra. ele termina, aí ele vai cobrar 20 dias depois, aí o cliente, aí começa aquela dificuldade para receber do cliente, etc. Ah, eu tenho contrato recorrente com o shopping, com não sei o quê, e a empresa precisa que eu mande, sei lá, nota fiscal com 60 dias de antecedência e eu esqueço de mandar, e aí eu não recebo, Aí só vai lembrar quando precisa do só vai dinheiro, tá? lembrar quando precisa do dinheiro. Ou não, eu faço a ordem de serviço, aí eu não tenho documentação, o cara perde, aí eu vou mandar pro facilities do shopping lá, o cara não tem a ordem de serviço, não me paga, eu tenho que ir lá fazer de novo o serviço, etc. Pra você ter ideia, E o aí você tanto que e aí, assim, você pensa assim, cara, isso é tão básico, porque isso é tão óbvio dentro da empresa de serviço, mas assim, o tanto de gente que não faz, né? E aí o negócio não anda, vai ficando andando de pra lado você pra ter cima. ideia, já, o tanto que gestão, né, de ordem de serviço me ajudou demais. Já teve obras que eu entreguei e não tinha muitas vezes ninguém para assinar ordem de serviço. Eu orientei a equipe técnica. Tira foto de tudo, faz vídeo, põe na ordem de serviço com data e tudo. Pode assinar você de próprio punho, a Uhum. gente habilitou esse campo, porque eu vou registrar 6, sei lá, 6, 8 meses depois. Não, vocês não terminaram o serviço, terminamos. Dia tal, hora tal. Agora imagina se é um bloquinho de anotação. Não, Se tá só no WhatsApp do celular do isso, técnico, que talvez nem aí tá mais. às vezes isso vira uma luta judicial Vira uma depois. luta. Então, assim, ele te dá esse respaldo, mas eu te digo que uma das principais funcionalidades, além dessas que a gente falou, é você saber lidar com os números que essa tecnologia te dá. Eu lembro que certa vez eu pedi para minha equipe juntar, ó, eu quero saber quantas, falando da equipe de manutenção em si, Uhum. tá? Sem ser equipe de instalação. Quantos equipamentos essa equipe atendeu? Eu preciso saber, isso daí são indicadores, né, de Sim. performance para a equipe de manutenção. Quantos equipamentos essa equipe atendeu por dia, por mês? Qual é o tempo médio de atendimento por máquina? Eu quero saber se esse contrato está dando retorno em quantas máquinas e qual máquina está dando retorno. Aí fiz a mesma coisa para a equipe de instalação. Quantas instalações essas equipes estão fazendo por dia? Qual o tempo médio? Qual é o tipo de serviço, por tipologia? E a gente ranqueou. Para a equipe aprender a utilizar o software, que muitas vezes não entrava na cabeça da equipe, o celular é chato demais, fica gastando bateria. Pô, querido, isso te dá isso vai te dar tantas coisas Uhum. que você não tem ideia. Vai te liberar tempo útil. Isso. E a gente ranqueou e começou a dar bônus para eles. Bônus para Ó, os técnicos. quem tiver a maior quantidade de ordem de serviço e o melhor tempo útil de execução de tarefa vai ganhar tal coisa. Então, isso foi uma das estratégias que a gente fez para ensinar a galera a usar a ferramenta. Não, e engajar eles no E processo, né? enganjar. Acabou que, assim, a equipe que trabalhou com isso, hoje já não se vê sem Sem, utilizando essa ferramenta, né, já não se vê exatamente. sem. Isso é muito legal, muito legal. E aí eu queria emendar um outro ponto, porque assim, aí eu tava na Febrava. Agora você tava na Febrava? Tava. Eu tava na Febrava, fiquei um dia lá, 2 dias lá, desculpa. E tava cheio dessa vez, viu. Lotada, o stand da Alfa tava tampado de gente lá. E aí, eu conversando com um monte de cliente lá, e assim, a maior dificuldade que eles têm, uma das maiores dificuldades que eles têm, e eu queria também entender isso, como é que você trata isso até no processo de mentoria, é achar essa mão de obra qualificada, né? Que você tava falando aqui, é achar o técnico, é manter, não é só achar, né? É Uhum. treinar esse cara, é manter ele motivado, é fazer com que as coisas aconteçam, porque ele é o cara que representa a empresa lá dentro da obra do cliente, né? Sim. Como é que foi esse desafio lá lá na empresa? E como é que se você pudesse dar uma dica pro pessoal, o que você, além dessa questão de criar sistema de meta, bonificar eles, fazer um PDI, etc. Uhum. Mas o que Eu que vou você eu vou faria? traduzir para você da maneira mais simples, a qual eu inclusive aplico na minha vida. Eu estou treinando para ir para um Ironman o ano que vem, É em mesmo? abril, vou para um Ironman. Eu te sigo no Instagram e vejo Me você tá tornei nadando lá. triatleta. Essa semana eu já nadei 4,5 km. Eu traduziria isso por uma frase: quem treina, reina. Não tem como você ter uma equipe qualificada se você não a treinar. E pessoas bem treinadas se valorizam. Ou o empreendedor está disposto a pagar o valor que uma pessoa bem treinada vale, ou ele vai querer contratar um que não é treinado, mas acha que é. Aí ele vai ter que provar em campo que de fato ele vale aquele ali.
Mas para mim o melhor caminho é você investir nos pequenos e ir formando a sua base. Os colaboradores, que eu tive que mais resultados deram, foram os que começaram pequeno, foi dando oportunidade, foi investindo, foi treinando. Eu sempre tive essa veia de treinador. Eu parava as equipes: "Ó, vamos treinar toda segunda-feira, 20 minutos de reunião com o gestor de manutenção. Essa sexta-feira agora vai ter treinamento sobre instalação de tal linha". Então sempre treinava e dava oportunidade. Não adianta o cara aprender ali E não a se colocar em e não prática, né? aplicar. E muitos desses, mérito dos colaboradores, tá, porque eles aprenderam e colocaram em prática, e erraram. E quando errou, eu chamei a atenção de uma forma educada e falei: Você não vai parar de fazer isso, pode continuar, é só corrigir. É só corrigir o que você fez de errado". Mas eu te diria, mão de obra é escassa? Com certeza. E eu torço para que seja cada vez mais, que vai precisar de treinadores para treinar. E pessoas bem treinadas têm que se valorizar mesmo. Então, assim, ao longo dessa trajetória, foi treinar essas pessoas, dar oportunidade para elas. E o erro faz parte do processo de aprendizado, Sim. mas erre rápido em coisas novas. Agora, errar sempre a mesma coisa é falha. E a falha vai levar à inobservância. E isso aí pode gerar, na verdade, um fracasso. Então, errou? Beleza, vamos pro próximo. Agora, persistir no erro não rola. Então, treinar. Quem treina, reina. Eu estou É, treinando direto para eu não errar. legal. Pô, muito legal. E como é que tem sido esse trabalho, pegar um pouco mais recente, como é que tem sido esse trabalho de mentorar empreendedores? Conta um pouco aí de como é que, até para quem estiver assistindo, quiser, né, Opa! contratar o serviço do Zanata, como é que tem sido para você essa dinâmica, essa vida nova, né, que agora é diferente, né? Sim. Como é que tem sido? Cara, é diferente e emocionante ao mesmo tempo, porque eu vejo muitos empresários cometendo o mesmo erro que eu já cometi. E vejo empresários mais ousados do que eu era. Eu te falo que se o meu eu do futuro falasse comigo hoje, né? Se eu falasse com o meu eu daqui 5 anos atrás, eu falei, cara, arrisca mais, investe mais, deixa esse medo de lado, bota pressão, simbora. Eu vejo muitos alunos, amigos, né? Acaba que muitos alunos assim se tornam amigos da gente. Não é, Sim. não é só um número ali, né? Eu sempre falo para eles: arrisque. Mas lembra de um negócio, tem uma segurançazinha aí. Você só tem empresa? Procura outro negócio, porque foi uma dor que eu tive. Como é que eu sou falei? Eu procuro entender, né. Mas eu falo para eles: arrisque, sempre dou a dica para eles de não errar nas coisas que eu errei, que eu te falo que o benefício de todo mentor é, ele já trilhou aquele caminho. Ele sabe te dizer: "Não vai por essa rota que vai dar chabu. Vem por essa rota que vai dar melhor. Vai por essa que você vai encurtar tempo". Então, eu sempre digo para os meus mentorados esses caminhos, né? Evitar as coisas que me levaram ao erro ou ao fracasso, fazer o mais rápido possível as coisas que me levaram ao sucesso, que me trouxeram resultados rápidos, eficientes e duradouros. E se ele tiver focado mesmo, se ele quiser arriscar, tem um caminho que te leva mais rápido. Eu sempre passo esses 3 caminhos para ele. E se você está interessado, é só entrar aí, fzanata.com.br. Não posso perder o gancho aqui, né? Não, tem que entrar. O Zanata é uma referência. Quem é aqui de Goiânia sabe o tamanho da empresa que ele construiu. Não é só nem questão de tamanho, mas a questão da importância da empresa para o segmento aqui. E aí eu queria te fazer uma pergunta que acho que, enfim, você lida com empresários desse setor. Eu imagino que a maioria dos seus alunos seja do climatização, né? Que é os Sim, tem poucos que não são. que não são, né? Que você vê que, assim, você falou um pouco de coragem, de perseverança, de investir, ser mais agressivo às vezes, mas o que você vê em termos gerais de que diferencia o cara que dá certo, que esse negócio de dar certo também é muito subjetivo, né? Mas o Sim. cara que, pô, você vê que o negócio que ele construiu é duradouro, pro cara que ele não consegue sair do lugar, às vezes ele fica ali patinando, patinando, patinando muito tempo. Ah, pensando nisso, eu falaria investir em si mesmo. Muitos deles só olham o negócio, vivem para o negócio, não são nem empresários, são empresidiários. Eles Uhum. são presos no seu próprio negócio, não têm vida com a família, não têm vida de esportes, não cuida da sua saúde. Ele não pode parar um dia que senão a empresa para. Ele na verdade, ele está sendo sugado pelo próprio negócio. É Eu te pior, digo que ele é um empresário, mas ele sofre muito mais que os funcionários, né? muito mais. Porque E ele não eu pode eu nem tirar eu fui do férias. tipo de empresário que não tirava férias, e só recebia o meu depois de pagar de todo mundo. Tem gente É. que não tem essa cabeça, né, que os outros Uhum. se lasquem e eu vou tirar o meu. Mas assim, investir em si mesmo, eu lembro que nessa virada de chave de 2016, que foi uma crise financeira,
eu comecei a investir mais em mim mesmo. Comecei a investir em leitura de livros, comecei a aprender sobre empreender, sobre grandes players no negócio de business. Coloquei na minha cabeça que o ápice de uma empresa é a empresa ser vendida. Eu não queria ficar com aquele negócio, de eterno, vou passar para as minhas filhas. Não, eu quero fazer o meu negócio ser tão próspero ao ponto de eu me desapegar, vender e ir para outro. Entendi. Então, assim, é mudança de cabeça, mudança de mentalidade mesmo. É o cara enxergar que o problema é uma oportunidade para ele. Ótimos problemas me trouxeram rendimentos extraordinários, mas começaram com um problema. Outra coisa é ensino. Tem pessoas que sabem demais, muito, mas não ensina ninguém. Não ensina ninguém. O ensinar dentro da empresa, né, descendo no seja qual nível você estiver dentro da empresa, supervisor, gestor, você ensinar sua cadeira ali para baixo, investindo nas pessoas, falou: "Cara, mas esse cara eu vou investir, ele vai me deixar". Ele vai te deixar, é normal. É normal que você ensine o passarinho a voar, ele alça em voos maiores. Então eu sempre eu digo isso para os meus É, alunos também, né, isso, investir em si, cara. E investir tem em que ter si. vida com família. Exatamente. Eu acho que você tem muita razão. E um ponto que assim, a Alvo cresceu e, enfim, tem muitas pessoas trabalham aqui hoje. E essa Quantos anos a Alvo já tá? tá com 9 anos. Tá, poxa. Então, a gente fez 10, mas o produto existe há 9. É porque a gente ficou Uhum. 1 ano fazendo o produto. Né? Um dia eu conto no podcast a história da Alvo. Eu não contei ainda. Mas é uma guerra isso aqui todo dia. Mas você tem bastante razão. E uma coisa que você falou é que é uma mentalidade que limita muito o empresário, não só do setor de serviço, mas no Brasil inteiro, que é essa assim, não vou gastar tanto dinheiro com colaborador, porque ele vai sair da empresa e vai trabalhar para outro, às vezes até para o meu concorrente. Isso, ele eventualmente vai Sim. sair, né? Assim, ainda mais a geração mais jovem, que eles não ficam tanto tempo em. Assim, antigamente os nossos avós arrumavam um emprego e ficavam 40 anos na mesma 40 empresa. anos. Eu tenho amigos que têm 38 anos na mesma empresa. Fica a vida inteira e se aposenta lá. E agora, mas essa geração mais jovem, suas filhas, por exemplo, não vai fazer isso. Ela vai trabalhar um Sim. tempo num lugar, outro tempo em outro, e eventualmente vai empreender também, né? Só pra você ver o tanto que a mente da gente muda, né. Uhum. Esses dias eu perguntei pra minha filha, eu tenho 2, uma de 8, uma de 4. "Filha, o que que você quer ser quando crescer?" "Ah, eu quero ser médica". "Mas como assim médica?" "Eu quero ser dono do hospital, papai". Pra você ver, olha a cabeça dela, né, 8 anos, ela não quer ser uma funcionária do hospital, ela quer ser dona do hospital. Fala que você é a dona. Essa mudança de cabeça. Mas imagine se eu não tivesse mudado a minha mentalidade lá atrás. Se eu tivesse permanecido como um simples funcionário na multinacional. Foram oportunidades que eu tive que arriscar, investir e deu certo, né. Exatamente. Mas essa visão de investimento contínuo nos colaboradores é muito importante. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa na base da Alvo e hoje a gente tem quase 10 mil clientes, mas na época a gente tinha uns 5, mais ou menos. Uhum. Eu não me lembro exatamente quantos, mas era por aí. E a gente fez uma pesquisa tentando entender assim, quais eram. Porque como a gente tem visibilidade da empresa, era tentar entender assim, quais são os caras que crescem mais, né? Uhum. E o que esses caras fazem diferente. E aí, em algum nível, a gente selecionou uns 20 lá para entrevistar eles e conversar mesmo. Entender o que estava dando Entender. certo. Foi mais uma conversa. Todos falaram sobre treinamento, igual você falou aqui agora. Sim, Todos falaram, cara, assim, pô, o que você faz de diferente? Cara, eu não adianta, porque assim, tinha gente que tinha 200 técnicos, e eles falam assim, cara, o que você faz diferente? Cara, eu treino, 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 treino. Tem um cara aqui de Goiânia que eu lembro que ele tava na lista, chama Arclean o nome da empresa, não sei uhum. se você conhece Sim, conheço. eles. A empresa cresceu pra caramba, né? Enfim. E ele falou exatamente isso, cara. Treinamento, 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 treinamento. Então, essa necessidade de você formar mão de obra é muito importante, porque senão você não sai do lugar, não escala e o negócio não anda, né? Essa questão de treinamento, você falou até desse case, né. Eu não conheço empresas que não cresceram sem investir nos seus colaboradores. Porque o colaborador que vai produzir tudo para ele. Aí a gente poderia falar de cultura empresarial, de plano de carreira, de uma porrada de coisas. Mas se você não dá oportunidade para aqueles que estão dentro da sua casa, dentro da sua base, de muitas vezes aparar as arestas, tem muitos pontos positivos que eles nem sabem que eles têm. Só tem que treinar. Eu lembro uma vez no supervisor, o cara era grosso, mais grosso, tocantinense, bruto. A galera não gostava de trabalhar com ele porque ele era muito grosseiro, muito. E eu olhava assim pra ele, cara, esse cara tem uma oportunidade de crescer. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma oportunidade pra ele. A gente começou a investir em treinamento. E aí quando chegou, vou botar você como líder. Ele falou, não, não sei cuidar de gente não. Não sei, não, vou mandar esses caras tudo Eu vou mandar todo lá, mundo embora. todo mundo embora, você não tá entendendo. Falou, vai testando, a gente vai te ajudando. Se tiver algum problema, você consulta pra nós. Hoje o cara é líder, é supervisor e já acostumou pra você ver. Ele não percebia que ele tinha uma habilidade que poderia ser treinável. Toda habilidade é treinável. Eu não sabia nadar.
Eu aprendi a nadar nesse ano. Esse No ano início do agora, ano. Essa semana eu nadei 4,5 km para fazer o Ironman, para fazer o Ironman no ano que vem. Então, assim, você aprende tudo. Mas eu tive que, para aprender a nadar os 4,5 km que eu nadei essa semana, aprender a respirar, aprender a bater o braço, aprender a entrar com a mão dentro da água, aprender que a água não é minha inimiga, ela é minha amiga, Uhum. aprender que uma roupa de neoprene me traz velocidade e flutuação, aprender que eu não tenho que bater perna igual um louco, porque é 70% braço, 30% perna, aprender a descansar nadando e aprender a não ter medo de água aberta. Olha o tanto de coisa que eu tive que aprender. É, realmente parece simples, mas não Uhum. é, né? Mas o detalhe foi todo dia, todo dia. Aí eu me desafiei. Eu já fiz esse ano 3 provas de triatlo. Uma delas foi recente, aqui em Brasília, foi 1 quilômetro de nado. Eu não me via realizando, terminando a prova, não me vi. Quando eu entrei na água, eu falei: "Rapaz, se todo mundo consegue, eu vou conseguir também, ué". Eu nadei, parei um pouco, descansei, o batimento foi lá em cima, completei a obra. A 1 quilômetro de nada, né. Só que aí que começou a prova, que tinha 100 quilômetros de bicicleta. Eu nunca Bom, tinha pedalado 100 quilômetros de bicicleta. Só que eu estava com a máquina muito boa, com a bicicleta, TT muito boa, e falou: "Rapaz, agora vamos fazer meu corpo dar certo". Mas eu tive que aprender sobre nutrição. Eu tive que aprender sobre a aerodinâmica do meu capacete. Eu tive que aprender sobre o momento certo de beber água e ingerir carboidrato. Se a gente pegar esse exemplo e levar para uma vida de uma empresa que trabalha com serviço, o princípio é o mesmo. Você tem que ensinar a equipe a cuidar do carro, que o carro é uma ferramenta. Você tem que ensinar a equipe a mexer com software de gestão, que é uma ferramenta. atender bem o cliente. Você tem que ensinar o cara a atender bem o cliente, a chegar, dar um sorrisinho, dar um bom dia. Você tem que ensinar o vendedor a trabalhar com metas. Espera aí, agora você fez uma pergunta, eu vou voltar para a resposta aqui. Uhum. Se minha empresa custa 50.000 por mês, você não pode vender 50.000 por mês. Você tem que vender mais, tem que saber qual que é o seu ponto de sobrevivência. Ponto de equilíbrio que O eles ponto de falam, né? equilíbrio, agora você tem que vender bem mais que isso. E detalhe, a venda que você faz muitas vezes é parcelada, então não vai entrar tudo nesse mês. Aí vem do seu backlog de obras. Então todo esse, você entender como que o jogo funciona, aí vai da cabeça do empresário de não viver só numa bolha. Quando eu vivi só de uma bolha, eu só enxergava meu negócio de uma única forma. Eu te falo que a crise de 2016 ela foi, de certo ponto, um ótimo professor, porque ela me ensinou a abrir os olhos para as diversas áreas da vida. Sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre vida pessoal, sobre cuidar da minha saúde, sobre inteligência emocional, que eu era estúpido, ridículo, não tinha a mínima ideia do que era inteligência emocional. Então a vida do empresário é uma aventura, mas essa aventura pode ser muito feliz, pode ser muito boa. É, às vezes é feliz, Às bem. vezes é feliz, tem os momentos difíceis Tem, aí, mas né. em tudo na vida tem momentos difíceis. Você falou bastante sobre vendas aí, né? Acabou de falar sobre vendas. E eu acho que assim, de cada 10 empreendedores que a gente conversa, principalmente dos menores, essa é a maior dificuldade que ele tem. Conseguir novos contratos, conseguir novas obras, entender essa dinâmica de que contrato paga folha e obra faz a diferença, ou às vezes até na obra você já transforma aquela obra depois num Sim. possível contrato, né, de manutenção recorrente ali. Uhum. O que você pode dizer pro cara que tem dificuldade de vender, né? Às vezes são pessoas muito técnicas, né? Sim. O que acontece é o dono da empresa, ele é um cara técnico, aí a empresa ele pega um serviço aqui, não sei o quê, vai crescer no negócio dele, Muitas mas vezes o ele cara começa como eu preso, né. é, Eu empresário, eu presário. eu prezar, é isso mesmo. O que você poderia dar de dica pro pessoal para eles poderem conseguir crescer? Porque assim, sem vendas, sem isso nada acontece, né? Dali para Uhum. frente nada, não adianta ter, não adianta não ter. Então, o que você poderia dizer para Vou essa resumir numa audiência? frase: é mais fácil puxar a rédea do que empurrar a carroça. Sem vendas o negócio não cresce. Não cresce. Não, impossível, não tem como crescer. "Ah, mas eu tô no Instagram, eu vivo por indicação", ok. Só precisa alguém atender ele melhor para a indicação mudar de lado. Você Hum, sempre tem a venda ativa e passiva. A passiva você sofreu a venda, você não vendeu. você que, O o cliente que cliente comprou, né? comprou, né, É. e tinha você no meio do caminho dele. Você tem a venda ativa, envolve prospecção, geração de leads, seja por tráfego pago, seja por indicação, seja por prospecção, que é a saliva e sola de sapato, ainda mais nessa área nossa, você tem que ter muita saliva, muita sola de sapato, Sim. ir atrás do cliente mesmo. Cara, vendas que vai permitir você crescer todos os departamentos, venda que vai permitir você ter mais fôlego financeiro, Investir nos funcionários, né? venda que vai permitir você investir no funcionário, venda que vai permitir você trocar a frota, venda vai dar vida para a empresa. Venda é tudo. Sem venda o negócio não tem vida longa, não tem. Ah, mas eu não sei vender.
lembra, toda habilidade é possível você aprender e se desenvolver nela. Ah, mas eu não sei, eu não tenho dom, eu não sou bom vendedor. Mas ninguém nasceu com dom, isso é história carochinha. É uma habilidade treinável, só tem que treinar. Ah, mas eu não sei, eu não estou disposto a aprender. Contrata alguém que sabe. E outra coisa, você quer ver funcionário que vende bem? É funcionário que tem uma boa remuneração. Não é à toa que todo bom vendedor, você vê o bom vendedor vendendo bem, ele triste, andando pelos cantos, chorando. Pelo Preocupado, né? contrário, Preocupado com a conta. pelo contrário. O cara vendeu e já está pensando nas próximas férias, já está pensando na troca de carro, em mudança de casa. Então, assim, vendas é o que vai fazer o negócio crescer e evoluir. Sem vendas, você está fadado ao fracasso. E você falou bastante desse negócio de relacionamento. E quem trabalha com obra, obra é puro relacionamento, né? Você tem Sim. que estar com engenheiro ali o tempo inteiro, arquiteto, né? Como é que vocês faziam isso lá na época? Era o seu papel? Era papel de um sócio? Como é que vocês se dividiam também? Porque assim, lá nas empresas, às vezes Uhum, tem 2, 3 sócios, mas os três são técnicos. Então um uhum. complementa o outro, né? Os três fazem ali a mesma coisa. Como é que vocês se dividiam nessa época e qual que era a missão do Zanata lá dentro? É sempre bom, assim, você entender o papel de cada sócio na sociedade. Uhum. Talvez vai faltar o sócio que cuida do administrativo e do financeiro. Aí você vai ter que contratar uma pessoa que seja da sua confiança para cuidar, para gerir o dinheiro. Técnico não sabe gerir dinheiro, me desculpa. Se o Não cara sabe. não tem cabeça de olhar o financeiro, ele vai torrar a grana e não vai nem alocar o recurso no momento certo. Mas eu sempre fui um bom closer. Já teve meu período de aprender a vender, né? Eu nunca fiz nenhum treinamento de vendas quando eu entrei na Treine. Eu entrei ali como trainee e falou, ó, vende um equipamento de US$ 2 milhões. Eu, ok, muito bom, como é que eu vou fazer isso? E eu ainda tinha que passar para os outros a impressão de que eu não era estagiário, que eu era estagiário no meu contrato, mas no meu cartão estava escrito lá, engenheiro de vendas e soluções e aplicação. A galera de fora não poderia saber. Uma coisa que eu aprendi, confiança. Ah, o cliente compra de quem ele confia. E Sim. tem coisas que vão auxiliar nisso. Você saber técnicas vão te ajudar. Ah, se você vende um produto, é bom que você saiba o mínimo da técnica que está envolvida naquele produto. Outra coisa, o benefício que aquilo ali traz. Cara, você está só vendendo a manutenção? Pelo contrário, eu estou vendendo qualidade do ar. Conforto Eu estou térmico, né? vendendo ausência de problema. Eu estou vendendo um ar geladinho para você dormir tranquilo. Ou então para sua empresa não ter, como é que se fala? A síndrome do edifício morto, que é as pessoas cansadas por alto Absenteísmo, né? Também. absenteísmo. Tem que ter um ambiente confortável naquele lugar. Então você não está vendendo simplesmente uma máquina que você aperta ali o botãozinho e ela liga. Não é isso. É saber dor de cliente. Espera aí, eu vou vender para atender a escassez. Eu vou vender para atender a urgência dele. Aí eu poderia falar de gatilhos mentais. Se você sabe usar, facilita. Mas eu resumiria tudo isso em olhar no olho a olho do cliente e ele, cara, eu gostei desse cara. Por que eu gostei desse cara? Porque ele me transmite confiança. E foi assim que você falou, né? No começo a gente tinha muita dificuldade de pegar as obras dos caras porque a gente concorria com cliente grande, Não, enfim. vou te dar um E o exemplo. mercado é mercado meio fechadinho, Já assim, né? teve obra que o cara falou assim: Zanata, eu te conheço, sei da sua capacidade, você me atendia quando você era do fabricante X, mas eu não conheço sua empresa e não conheço seus colaboradores. Eu não vou te contratar, não vou te dar nenhuma oportunidade de você orçar minha obra. Eu já fui quicado de obra desse jeito, no início. O Né? cara sabia da minha capacidade, mas não da minha equipe. Nesse dia eu falei: nossa, eu vou treinar meu time para eles ficar tão bom como eu. Eu só preciso achar a galera que tá com a cabeça aberta. Mas quando eu estava no grandão, eu falei: não vou desistir do grandão, do serviço da peixada. Eu vou pegar vários pequenininhos, vários médios, ficar bom nisso e vou treinando. Já teve oportunidade de negócio que eu peguei que eu nunca tinha feito na vida. O comercial que estava do lado me olhava com aquela cara de desespero. Você está vendendo um negócio que a gente nunca fez. Você realmente vai conseguir entregar? Não tem gente assim. Mas a minha cabeça estava assim: se um deu conta, eu também vou dar conta. Se um conseguiu fazer isso, eu também consigo. Ele aprendeu. Eu tenho que descobrir alguém que possa me ensinar. Por isso que é bom você ter pessoas com nível acima do seu em várias áreas. Eu lembro que eu já peguei serviço que eu nunca tinha executado, mas eu sabia que tinha executado. Liguei para a pessoa: como é que eu faço tal e tal coisa? Ah, faz assim, assim, assado. Aí você tem que ter um coração ensinável para aprender. Ainda mais são coisas que vão contrário à sua linha de raciocínio. Sim. Faz assim que vai dar certo. Opa, tal, tal, tal. Ó, tem essa pessoa para te indicar que ela vai executar assim. Você ir muito na confiança de pessoas que tiveram resultado. Legal. Agora, pessoas que fracassaram também nos ensinam. Ah, não Ensina, cometer os ó, mesmos não erros, né? fazer do mesmo jeito que ela fez, que vai dar errado. É isso aí.
Você falou uma coisa que ali tem um quadro acho que na câmera não aparece, né? Um quadro do Steve Jobs. E quem já leu o livro dele fala que ele tinha um hábito de fazer um negócio chamado campo da distorção da realidade. Uhum. Que é basicamente o seguinte: eu quero desenvolver X coisa. Aí a equipe falava, cara, não tem como fazer, ele tem. E ele conseguia, sabe-se lá Deus como, Convencer a convencer galera. o cara que o cara dava, que não que ele, que a Apple dava conta de fazer, mas que o cara dava conta de fazer o que ele precisava. Por isso que porque era comum o cara Uhum. sair da reunião com ele e falar assim, não, então beleza, eu vou fazer, e ele sentar na cadeira dele e falar, gente, por que eu falei que eu ia fazer esse negócio? O que eu tava lá passando na cabeça? O que passou na minha cabeça de aceitar isso aqui? E aí, como isso acontecia sistematicamente com vários funcionários, eles juntaram lá e falaram, cara, esse cara ele distorce a realidade nas reuniões com a gente, né? E por isso que eles criaram essa expressão de... É o imaginários, né? Cara, se É, você já resolveu na sua cabeça, seu corpo tem que te obedecer. Eu uso isso muito no triatlon, tá? uhum. Quando você vai começar uma prova de endurance, você fala assim, meu Deus, eu treinei tudo, mas esse trem é difícil pra caramba. Você só não fala pra ninguém. Você fica quietinho, aí vem sua esposa e fala, vai, você dá conta, meu Iron. As filhas ainda te dão mais força, que no fundo eu corro pra elas. Sim. Eu termino a prova pra elas. E pra mostrar que eu consigo ir num nível além. O que isso tem a ver com empresa? Tudo. Antigamente, os grandes empresários, eles procuravam uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado. Hoje você vê cada vez mais empresários procurando esportes de alta intensidade e de endurance para mostrar que na mente deles, eles conseguem resolver problemas cada vez piores. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me atraiu nos esportes de O alta o intensidade, né? Zuckerberg virou campeão mundial de jiu-jitsu. Sim. Né? E olha só, uma das coisas que você falou, que na hora que você estava falando, eu lembrei, nossa, quando eu fiz isso, todo mundo achou que eu era um louco, que foi a gestão colaborativa. Eu escutei isso no acelerador empresarial, mentoria que eu fiz lá com o Marquinhos. E quando eu cheguei na empresa, eu percebi os problemas. Só que eu percebia que os gestores ou as pessoas que falavam dos problemas só falava, jogava e ó, o dono se quiser resolve. Eu falei, não, vamos fazer diferente. Toda sexta-feira a gente tinha reunião, 3:30 da tarde ou 2:30. Todos os gestores numa mesa falou, gente, é o seguinte, fica à vontade para falar o que vocês quiserem. Vamos descobrir problemas, soluções e eu quero inovação. Aí eu lembro que eu compartilhei alguns trechos num livro do João Apolinário sobre Inovar é Preciso, que tem mais ou menos uma linha de raciocínio similar do Steve Jobs. Uhum. E as primeiras reuniões, meu irmão, foi confessionário do Big Brother. Só problema e bucho, um falando mal do outro, não sei o Só quê. reclamação. Falei, beleza, agora vamos listar. A gente abriu um quadro branco, foi listando um após o outro. Tá. No primeiro mês não deu muito resultado, porque eles não tinham entendido, mas era uma reclamação atrás do outro. Falou, beleza, agora vamos tratar uma após a outra. Como que você faria, fulano? Tal jeito. Então, beleza, vamos usar a sua ideia para fazer. Resolvido. Quando uma deu certo, falou, cara, aquilo que eu dei conselho, aquilo que eu falei, eles aplicaram. Deu certo, aí a galera se sentiu valorizado. Os gestores estavam tendo voz, mas eles também eram corresponsáveis pela solução. Sim. Não era só jogar o cocô no ventilador. Pelo contrário, você tinha que saber como evitar isso de acontecer. Quais benefícios isso poderia trazer, quais malefícios. Se eu fizesse essa ação, onde que eu poderia ir? O que seria evitado? Qual dor seria resolvida? Então eu te falo que, né, acho que foi ali por volta, logo depois da pandemia, quando a gente implementou isso, cara, isso foi divisor de águas na empresa. Isso aí Porque eu evita descobri coisas que eu não percebia. Era uma outra visão minha, é, diferente da minha como dono. e é legal porque, assim, quando as pessoas vão convivendo muito tempo juntas, né, elas vão criando ali algum nível de estresse entre Intimidade. elas, né, também, etc. E esse tipo de interação vai reduzindo esse tipo de tensão ali. Porque a pior coisa que for trabalhar é num lugar que as pessoas não falam o problema. Porque você assim, eu não vou falar, porque vai que eu incomodo o Zanato. Não, vamos chamar de X9. Não estou muito disposto a incomodar ele, aí depois eu vou ter que explicar para não sei quem esse negócio. Então, isso vai distensionando esse tipo de situação, é muito legal, muito, muito É o legal. alinhamento de expectativa, né? E a gente não fazia isso só com gestores, tá? A gente fazia também com o quê? Com a equipe técnica. Então, ou a cada 15 dias, se eu não me engano, acho que era a cada 15 dias. Eu tinha um gestor da equipe técnica, o que que ele fazia? Reunia, eu falei para ele, ó, vamos reunir para escutar problemas da área técnica, ouvi-los, entender as dores para a gente sanar. Ixi, vinha cada pérola, cada pérola. Para você ter ideia, eu lembro de uma que eu não tinha ideia da diferença que ia fazer. Mas numa dessas reuniões, um teve coragem e falou: a gente queria uma sala só para dormir e jogar o nosso dominozinho, mas aqui vocês não querem que a gente nem deita na empresa. Aí eu só escutei, fiquei quieto. Aconteceu isso na segunda reunião. Na terceira, o supervisor da área técnica falou: Zanato, o
que você acha daquela salinha que a gente tá fazendo isso, da gente mudar as máquinas para tal lugar e limpa a sala? Eu disse: "Pode fazer". Quero nem ver, porque eu era contra isso. Eu Uhum. não queria isso. Eu achava que ia dispersar. Moço, deu resultado extremamente positivo, extremamente. Porque o tal do eles aguardavam vir para o almoço para jogar o bendito dominó, tinha campeonato de dominó, escutavam musiquinha, outros queriam dormir, mas só uma sala de descompressão, mais nada. Se fosse pela minha cabeça de business, 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 não posso perder tempo, não posso perder tempo. E era na época que eu estava olhando os KPI de tempo, Uhum. falou: "Não, eu vou perder tempo, nossa, eles vão vir para a empresa", mas isso gerou muito mais resultado positivo do que negativo. E eu só liberei o espaço. O Para dominó quem nem meu não, era. né, então, não fez diferença. Eu queria mudar um pouco de assunto e pegar uma área que agora você é especialista, né? Quando a gente fala com os nossos clientes, muitos deles não usam a rede social para vender, né? Eu não sei se vocês usavam lá na Comfort, mas eles têm muita dificuldade em entender ainda, né? Apesar de a gente estar em 2025 e para muitos segmentos isso ainda ser óbvio, né? Como é que você vende por rede social, etc. Para o cara que trabalha com serviço técnico ainda é muito distante, né? Por mais que às vezes a empresa é grande, etc., mas ele não consegue criar uma identidade ali na rede social e ele perde muita oportunidade de negócio. E você criou a sua, né, Uhum. na figura do Felipe, né? Mas como é que você enxerga isso para esses empreendedores de serviço? Tem jeito de vender manutenção Tem. pela Oxe. internet? Como é que você poderia dizer para Você essas, tá pra essas falando com um pessoas? cara que odiava rede social. Tinha aversão a Instagram, Facebook, TikTok. Odiava. Falando, nossa, que coisa mais sem noção. Uhum. Mas lembra que eu te falei que quando eu comecei a ajudar as pessoas, eu contratei um curso para entender do digital. E naquele dia eu falei, rapaz, e lá a gente via tantas pessoas ogras que investiram e foi mudando ao longo do tempo. Eu era anti-iPhone. Eu só usava Xiaomi, eu era testemunho de Xiaomi. E eu comecei de um jeito assim, mais arcaico, mas o que que eu fazia? Eu filmava, postava e saía correndo. Queria nem saber. Com erro, com falha. Eu faço questão de não tirar um dos meus primeiros vídeos do YouTube. Eu usei um air fryer para fazer uma propaganda. Vocês têm ideia? Tá lá no meu YouTube, @FelipeZanata1. Vocês podem me seguir lá. Mas, assim, eu comecei e eu não sabia onde poderia dar. Depois você vai melhorando. É a dica que eu dou para os meus alunos. Comece. Rede social é rede de anúncios. Tá todo mundo lá, né? Quando você Assim, boa parte entende da que é uma rede sociedade de moderna tá lá. anúncios, o que você vai anunciar? "Oi, bom dia, tudo bem, gente?" Não. Dependendo se o seu cliente, ele compra um estilo de vida, eu entendi que meus clientes, eles querem a vida que eu tenho. Eles querem a viagem que eu fiz para os Estados Unidos. Eles querem o triatleta que eu estou me tornando. Mas o que que proporcionou isso? Mexer com ar-condicionado. O que que proporcionou isso? Entender de finanças. Lidar com inteligência emocional. Eu estou mostrando a minha vida ali. Isso é muito profundo que eu estou falando. E tem pessoas que não entendem isso. Eles querem a sua vida. Só isso. Tem muita gente Só que mesmo. você está mostrando o quê? Você está mostrando que você pode ter uma vida assim, mexendo com ar-condicionado, mexendo com isso, mexendo com aquilo. E como que você faz com a rede social? Começando. Aprenda, estude. Entenda sobre gestão de redes sociais. Entenda que uma linguagem persuasiva vai fazer total diferença. Seja extremamente autoral. As pessoas falsas são perceptível. É perceptível quando a pessoa não é ela mesma. Está fingindo ser alguma coisa que ela não é. Eu ia citar uma pessoa aqui, mas lembrei que não pode, que é que essa pessoa escuta. Mas tem determinadas pessoas que você fala, nossa, essa pessoa não sabe nada de ar-condicionado e tá pegando uma máquina como se soubesse. Todo mundo sabe que a pessoa não sabe. Não transmite naturalidade. Sim. Tem que ser natural. Não pode ser algo forçado. E outra coisa, é, você tem que entender qual rede social seu cliente está. Porque tem redes sociais que as pessoas não entendem que é uma rede social. Por exemplo, as atualizações do WhatsApp. É uma rede social. Só que quem que consome ela? O TikTok é uma rede social cabulosa. Só que quem que consome essa rede social? Quem entende que o Instagram é rede rico. Tem gente que vê o Instagram, não, isso é coisa de riquinho. Meu negócio é só TikTok e atualização de WhatsApp. Se o seu cliente está nesse perfil, invista aqui. Pera aí, o meu cliente não está nenhum desses daqui. O meu cliente está lá no YouTube. E o YouTube é uma máquina de vendas. Sim. As maiores consultorias que eu fiz na minha vida veio por YouTube. Eu tenho aluno em Angola, eu tenho aluno em diversos países do mundo pelo YouTube. O YouTube, ele propagou minha mensagem como eu não tinha ideia. Engraçado.
No início a minha luta é: "Cara, esses 1000 inscritos é muito difícil. Como que eu vou chegar em 1000 inscritos?". Até que um dia que eu falei: "Não importa, eu não vou olhar para a quantidade de inscritos, eu vou só gravar, vou gravar". Hoje eu devo ter lá uns 400 vídeos que eu tenho no YouTube, publicado deve estar com uns 250. Uhum. Virou uma universidade para mim. Todos os treinamentos que eu faço, um dia que eu for, eu gravo e ponho no YouTube ou num link fechado ou aberto. Instagram é portfólio de empresa, mas você tem que ver se seu cliente está lá, se é um lugar que seu cliente habita. Tem clientes que ele habitam no LinkedIn, Clientes mais corporativos, mais né? corporativos, aí você vai ter que mostrar lá. Tem clientes que não vão estar em nenhum desses lugares, mas ele vai ser alcançado pelo tráfego pago. Aí você tem que saber utilizar o tráfego pago. Eu aconselho, contrate um especialista, porque aí tem muitas variáveis ali, Uhum. né. Mas assim, Então dá para vender contrato pela internet, então. com certeza, com certeza. Você só tem que saber como que o Como cliente pode fazer. te achar. Até por compra de palavras via Google Ads. Para você ter ideia, o maior case que eu tive de vender um produto na internet, eu investi R$ 995 de tráfego pago, eu vendi, voltou líquido para mim mais de 50.000. Então o retorno Caramba. foi altíssimo. E foi um criativo ridículo. Eu gravei uns 4, 5 criativos. O que mais vendeu foi eu sentado numa cadeira no aeroporto falando um negócio. Falei, nossa, esse aqui eu tô descabelado. Eu tô gravando porque a lançadora me obrigou a fazer isso aqui que eu não queria. Eu simplesmente obedeci e fiz. Foi o que mais vendeu. Outro que mais vendeu, eu estava de férias com a minha família. A galera viu que eu estava numa viagem nos Estados Unidos, na NASA, mostrando que na NASA tinha um ar-condicionado daquele que eu falava que era o ápice da tecnologia. Falou: "Se até na NASA tem, por que que você não entrou nesse negócio ainda?". É, Então, assim, autoralidade é outro legal. segredo. Você tem que ser você mesmo. E outra coisa, fale do seu jeito, com as suas peripécias, com o seu exemplo de vida. Mostre o seu dia a dia. Eu já fui de postar muito mais. Eu estou numa fase meio que de, como é que fala? Sabático. Eu dei uma descansada agora que eu estou voltando. Eu acompanho o Zanata lá no Instagram, vejo que você tá É. treinando. Tem gente que pergunta: "Você parou de mexer com água? Agora você só corre, você só nada, você só pedala". Eu falo: "Meu irmão, o que proporcionou isso foi o ar-condicionado. Você acha que vale quanto uma bicicleta dessa aqui?". É uma grana, É né? uma grana. Pô, mas eu queria te agradecer. Queria que você gastasse 30 segundos explicando pro pessoal de maneira clara o que a sua consultoria faz, para quem Uhum. quiser contratar. Inclusive, eu, Gabriel, trabalho com o Zanata já tem um tempo. Ele foi, enquanto ele a Comfortstar cliente da Alva, ele foi cliente da Alva até ele vender ela, né, Sim. para outra E já pessoa. apliquei em outros negócios meus Já também. aplicou em outros negócios. Eu conheço ele há muito tempo, já trabalhou com a gente aqui. Eu queria Já trouxe vários alunos para a aula também. exatamente indicar o trabalho dele para vocês, mas queria que você gastasse fazendo seu elevator pitch Show de bola, né. aqui pro pessoal. Gente, a melhor coisa de todas, né, mexer com ar-condicionado, ele vai te proporcionar uma vida melhor, você só tem que saber as manhas do profissional. Então, se você quiser me conhecer nas redes sociais, você pode acessar pelo Instagram, Felipe Zanata, pelo YouTube, Felipe Zanata 1, ou acessar minha landing page que tem todos os treinamentos, que é fzanata.com.br. Tem treinamento para você que está iniciando nessa fase do empreendedorismo, tem treinamento para projetista, tem treinamento para instalador, para mentoria de obras, tem até treinamento de inteligência emocional, você acredita? Ah, Até isso eu fui importante. inventar de treinar os outros. Inclusive vai ter É, uma turma esse final de semana, você é meu convidado, quiser ir. claro. Vai ser lá no prédio da IBM, na Ricardo Paranhos, que é mais um treinamento dos meus sócios junto comigo ali sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, E antes de mais importantíssimo. nada, né, um prazerzaço estar aí com vocês, cara. E se vocês precisarem, quiserem crescer nessa área, sistemas de ar-condicionado, eu te falo, já passou da hora de você ter um sistema de gestão para lidar com toda a sua equipe de serviço. Eu não estou falando da Alvo como uma pessoa que conhece, não usa. Estou falando com uma pessoa que conhece, usa, aplica e sabe de ipsis litteris. Eu vou falar bem baixinho, tá? Eu sou aquele cara que liga para a galera do pós-venda da Alvo e fala, cara, melhora isso, melhora aquilo, faz isso, faz aquilo outro. Ah, mas o programador, cara, se vira, fala pro programador, dá um jeito. É isso aí. Pessoal, queria muito agradecer vocês pela audiência, queria agradecer ao Show Zanata de bola. pelo convite, por ter aceitado o nosso convite e passar para vocês que daqui alguns dias o próximo episódio, o episódio 5 vai estar no ar também. E quem quiser mais conteúdo também, entra no site da Alvo, no blog.alvo.com, lá tem bastante conteúdo, fala sobre contratos, fala sobre PMOC, fala sobre roteirização, gestão de operação, rentabilidade. Então aproveita esse material para vocês poderem aprender mais e depois contratar o Zanata. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e vamos em frente.